Nesse vídeo a gente começa a falar sobre tolerância à falha em sistemas distribuídos e começamos com alguns conceitos básicos que são importantes para a gente poder avançar na área. A área de tolerância a falhas é uma área bastante complexa onde a gente vai tratar uma parte inicial dos conceitos relacionados, já que eles são muito importantes quando a gente fala de sistemas paralelos e distribuídos. A gente começa com uma imagem aí do Boeing 737 MAX, que é um dos casos mais famosos hoje em dia sobre problemas de tolerância a falhas. No caso do Boeing, aconteceram dois acidentes graves com perda de vidas associadas a esse avião. Então, em outubro de 2018, houve uma primeira queda e, logo depois, em março de 2019, uma segunda. Quando o pessoal foi verificar o que houve, chegaram à conclusão que houve uma sequência de falhas graves no processo todo do desenvolvimento do avião, desde o projeto dele até o que aconteceu durante os voos. Esse link que eu coloquei tem uma boa descrição para quem quiser mais detalhes, mas em linhas gerais o que aconteceu foi o seguinte. A Boeing se viu pressionada a lançar um novo avião porque a Airbus tinha anunciado uma versão nova do A320, que é o avião principal da Airbus. Então eles resolveram fazer uma versão nova do Boeing 737, que é o avião deles que mais vende. Por conta de questões de treinamento de pilotos e para facilitar a venda, o avião tinha que se comportar como um 737. O problema é que eles tiveram que mudar a turbina. Uma das coisas que eles queriam fazer com o novo avião era que ele tinha que ser mais rápido e mais econômico. Então tinha que trocar a turbina. A turbina nova era muito maior e ela teve que ser colocada numa posição um pouco diferente da turbina anterior, mais para frente no avião. Com isso, surgiu um problema de que quando o avião sofresse uma manobra onde ele tentasse subir muito depressa, essa posição nova da turbina ia fazer com que o avião jogasse mais para trás do que o normal no 737. Então, o pessoal precisava de fazer que ele se comportasse como um 737. Resolveram botar então software para detectar quando isso acontecesse e corrigir o comportamento do avião sem que o piloto percebesse. O problema é que isso não foi documentado e aí, na hora que esse negócio entrou em operação, deu erro. Deu erro no sensor e por uma questão de projeto qualquer de economia, o sistema de software era alimentado por um sensor só. Se o sensor falhava, o sistema de software parava de funcionar. Então ele teria que ser desligado. Só que como os pilotos não tinham sido avisados direito do que estava acontecendo, o pessoal não sabia disso. O que aconteceu foi que nesses dois casos, houve falha no sensor, o sensor acionou o software forçou o avião para baixo e os pilotos não sabiam como lidar com isso da forma que eles estavam treinados. Então não foi um erro de software, não foi um erro de hardware sozinhos que geraram o problema. Foi todo um problema desde o projeto, documentação, até o erro de software lá na ponta, que interpretou errado um erro do sensor. Isso acontece em sistemas distribuídos. Então, em sistemas distribuídos, como tem muitas partes envolvidas, a chance de alguma delas falhar em algum momento é grande. É maior do que num sistema normal. Então a gente tem que lidar com isso e tem que criar soluções que vão tentar reduzir o impacto desses problemas. Para tentar reduzir esses problemas, a gente usa o conceito que a gente chama de dependabilidade, dependability no inglês, que é a capacidade de um sistema de entregar o serviço que se espera dele com a qualidade esperada e que seja possível você confiar naquele resultado. Então é uma noção de confiança de que o sistema vai se comportar da forma correta. Para a gente começar então, a gente precisa definir o que é falha, erro e defeito em um sistema distribuído. Falha, no inglês fault, nós vamos considerar que é uma inconsistência ou física ou lógica dentro do sistema. Essa inconsistência por si só, ela não tem nenhum efeito, mas ela pode levar a um erro se ela for acionada. O erro, por sua vez, é quando o sistema entra num estado inconsistente. Esse estado inconsistente pode levar a um defeito se nada for feito. Então, e o defeito vai ser
um comportamento incorreto que é percebido do lado de fora do sistema. Então o usuário percebe um defeito causado por um erro que foi originado em uma falha. Essa figura representa a relação entre os três conceitos, né? A falha normalmente está lá no universo físico ou lógico, é um potencial problema. Quando esse potencial problema é iniciado, aí cria um erro, que é uma informação incorreta dentro do sistema. E esse erro, se ele não for corrigido ou atuado em cima dele, ele vai gerar um defeito que é visível no comportamento do sistema. Alguns exemplos para a gente ver isso melhor. Se eu tenho um somador lógico num circuito integrado e tem um curto em uma das entradas que faz com que ele só produza zero como saída em uma das saídas dele. Então isso é uma falha. Vai se tornar um erro quando aquele somador for acionado. E ele devia somar dois valores que devia gerar um resultado 1, mas ele só pode gerar o resultado 0. O defeito, então, vai ser quando o programa escrever na saída um resultado que 1 mais 0 igual a 0, e isso for percebido por quem está usando o sistema. Um outro exemplo, em comunicação, eu tenho uma falha que é uma interferência eletromagnética. Quando essa interferência eletromagnética acontece durante a transmissão de uma mensagem, eu gero um erro, que é uma mensagem que vai chegar com bits alterados no receptor. Essa mensagem, então, pode gerar um defeito, porque o receptor pode ver aquela mensagem e interpretar que é um comando de RPC e executar o comando errado, porque o conteúdo da mensagem foi alterado durante o envio. Outro exemplo pode ser um bug de software em um comando dentro de um programa que tem um if, e se aquele if for verdadeiro, tem um pedaço de código que vai executar, mas aquele pedaço de código tem um erro, por exemplo, uma divisão por zero. O erro, propriamente dito, vai acontecer quando aquele código foi executado e aquela condição for verdadeira, causando a execução da sequência que está dentro do código do if. E o defeito vai ser o resultado da execução de uma divisão por zero dentro do programa. E aí o programa para de funcionar. Mais um exemplo pode ser quando eu tenho um defeito na superfície de um disco. Então isso é uma falha. E aí eu mando escrever um bit 1 nesse lugar do disco. Só que, como tem uma falha lá, ocorre um erro na leitura. E aí o valor recebe, por exemplo, um bit 0 quando ele devia ser 1. Se o sistema operacional detecta isso, eu tenho um defeito onde o sistema operacional vai me dizer que o disco está com problema e vai gerar uma mensagem para o usuário. Então esses são vários exemplos de falha, erro e defeito em vários sistemas. Do ponto de vista da falha, é importante a gente separar 3 ou 4 tipos de falhas diferentes. Então, falha transiente é uma que acontece uma vez e depois desaparece. Uma falha intermitente é uma falha que ocorre durante um tempo, desaparece e depois ocorre de novo. É muito comum a gente ter falha intermitente quando a gente tem sistemas com mau contato, por exemplo, um mau contato de hardware que, num certo momento, ele gera problema, depois ele não gera problema. Uma falha permanente é aquela que, depois que ela ocorre a primeira vez, ela vai continuar até que a causa daquela falha seja corrigida. Por exemplo, um circuito integrado que queima num computador, aquilo dali é uma falha permanente. E uma falha que a gente também costuma separar é o tipo de falha reproduzível, reprodutível. É aquela falha que ela sempre acontece do mesmo jeito, dadas as mesmas entradas. Eu mencionei mais cedo que um conceito importante para a gente é o conceito de dependabilidade. É aquele sistema que se comporta como esperado em qualquer tipo de condição. Alguns conceitos são importantes para a gente entender melhor essa noção de dependabilidade. Então a gente pode separar em 3 categorias esses conceitos: as ameaças, os atributos e as formas de lidar com essas ameaças. As ameaças nós já vimos, são o conceito de falha, erro e defeito. Já os atributos são as características que eu espero do meu sistema se eu considero que ele é confiável, que ele é dependable, né, usando o termo em inglês. Então a gente pode considerar dizendo que eu gostaria de ter disponibilidade. Então disponibilidade é quando um sistema está lá pronto para eu usar quando eu preciso. O segundo é o conceito de confiabilidade. Então o sistema é confiável quando ele opera sem falhar durante o tempo que eu preciso dele.
Continuando, a gente pode ter a noção de segurança no sistema. Então, o sistema é seguro se, durante um período em que ele pode vir a falhar, ele não causa nenhum problema grave. Não causa nenhuma catástrofe, vamos dizer assim. Não foi o caso do 737 MAX, por exemplo. Ele não era seguro. Um sistema é manutenível se ele pode sofrer manutenção de forma eficiente. Então, eu consigo fazer manutenção para corrigir um problema dentro do sistema, por exemplo, ou para trocar uma versão dentro do sistema. E por último, outro atributo que sistemas podem ter é a noção de integridade. Então, um sistema é íntegro se ele não sofre alterações inesperadas no estado dele. Bom, eu tenho as ameaças e eu tenho os atributos que eu gostaria que o meu sistema tivesse. Para ele ter esses atributos na ocorrência de ameaças, eu preciso de ter alguma forma de lidar com essas ameaças. Existem basicamente 4 formas diferentes. A primeira é eu vou prevenir falhas, erros e defeitos. Prevenir, nesse caso, evitar que as falhas aconteçam para começar. Então, por exemplo, se eu tiver uma especificação bem feita de um software, eu vou evitar falhas devidas a bug de programação. Eu posso fazer previsão de falhas. Então, previsão de falhas é, com base no sistema desenvolvido, eu ser capaz de dizer quantas falhas, que tipo de falhas que ele pode acontecer e o que pode acontecer caso essas falhas aconteçam. Prever falhas nem sempre é algo suficiente, mas é o caminho para a gente poder lidar com elas, por exemplo. Eu posso ter soluções que lidam com remoção de falhas. Então, na remoção de falhas, eu vou identificar que uma falha existe, que ela pode causar um erro e um defeito, e eu vou alterar o meu sistema para que aquela falha deixe de ocorrer. É o que acontece quando a gente faz teste em sistema de software, por exemplo. Ou injeção de falhas, onde a gente causa um problema no sistema para ver como é que ele vai se comportar e, se necessário, a gente corrige o funcionamento do sistema. E por último, que é mais importante para a gente aqui, a gente tem tolerância a falhas. Então, no caso de tolerância a falhas, o que a gente quer é, as falhas estão lá, é impossível evitar todas elas, é possível prevenir todas elas, é impossível remover todas elas. Então, algumas falhas vão acontecer. E a gente vai tentar criar um sistema que seja capaz de tolerar a falha. Então, ele vai detectar que uma falha acontece e vai fazer uma correção para poder continuar funcionando com aquela falha. Então, esses são os conceitos principais para a gente ter dependabilidade dentro de um sistema. Essa figura é só para colocar os termos em inglês que são comuns para esses conceitos. Dos conceitos que a gente viu, 2 que estão normalmente muito associados à tolerância à falha são os conceitos de disponibilidade e confiabilidade. Para a gente, disponibilidade vai ser a fração do tempo que um sistema está ativo, quer dizer, na hora que eu procuro por ele está ligado ou ele não está ligado, ele está funcionando ou não. Então, por exemplo, se um sistema fica fora do ar um dia por ano, ele tem uma disponibilidade que é de 364 dos 365 dias do ano. Quer dizer, ele está ativo 99,7% do tempo. Por outro lado, eu posso dizer para um outro sistema que ele fica fora do ar durante 1 milissegundo a cada hora. Se a gente verificar esse 1 milissegundo dentro de todos os milissegundos de uma hora, a gente vai verificar que esse sistema tem disponibilidade de 99,9999% do tempo. Ele está funcionando a maior parte do tempo. Então, a disponibilidade dele é muito maior do que o primeiro sistema. Por outro lado, confiabilidade é a noção de quanto tempo que o sistema fica no ar, ou com que frequência que ele sai do ar. Então, a gente pode dizer que o sistema A tem um tempo entre falhas de 365 dias. Ele fica 1 ano, em média, no ar, para depois falhar. Já o sistema B, ele falha toda hora. A cada hora ele está falhando, mesmo que ele falhe pouco tempo, mas ele falha. Então, a confiabilidade do sistema A é muito maior do que a confiabilidade do sistema B. Apesar de, em termos de disponibilidade, a coisa ser diferente. Então, esses 2 conceitos são importantes a gente ter. Associado com esses 2 conceitos, a gente tem algumas métricas importantes. São o tempo até a falha, mean time to failure. Então, é o tempo médio que um sistema gasta para falhar. O mean time to repair é quanto tempo, em média, ele gasta para ser consertado. E, por último, a gente tem o mean time between failures, que é o tempo que ele gasta
da hora que ele falha, até a hora que ele é consertado, volta a funcionar, até que ele falhe de novo. Então essa figura representa, né, os três tempos. O MTTF é o tempo que o sistema funciona até falhar, o tempo do reparo é o MTTR, e o tempo entre falhas é desde a hora que ele falha até a hora que ele vai falhar de novo. Confiabilidade normalmente está associada com o MTTF, é quanto tempo que demora até que o sistema falhe. Disponibilidade normalmente é a relação entre o tempo que o sistema fica no ar até falhar e o tempo que ele fica no ar entre uma falha e outra. Antes da gente terminar, é importante a gente observar que tem um problema de tradução aqui. Em inglês, a gente usa os termos fault, error e failure para descrever os conceitos básicos que a gente viu até agora. Só que na hora que a gente traduz isso para português, fault pode ser falha, defeito e falta. Erro, error em inglês é erro mesmo. Mas failure pode ser falha, fracasso, falência ou defeito. Então, se a gente observar, a tradução tem alguns termos que em português poderiam ser superpostos. Nesse curso, a gente vai usar o conceito de falha ou falta, que gera erro, que gera defeito. Existe também a possibilidade de se usar falta ou defeito, que geram erros, que levam a falhas. Se a gente usar essa última combinação, a gente teria que falar em termos de tolerância a faltas e não tolerância a falhas. Inclusive, tem alguns grupos de pesquisa no Brasil que usam essa nomenclatura. Nessa versão do curso, a gente vai usar a noção de falha, erro e defeito.